Você já parou para pensar no peso espiritual das suas palavras? No budismo, acredita-se que cada palavra pronunciada gera um impacto, seja de cura ou de sofrimento, de paz ou de conflito. Hoje, vamos falar sobre o karma da palavra, o poder espiritual do que você diz. Neste vídeo, você vai descobrir como a sabedoria budista nos ensina a transformar a fala em um instrumento de harmonia, clareza e compaixão. Vai compreender como o que dizemos pode construir pontes ou erguer muros, abrir feridas ou cicatrizar corações. E quando você aprender a usar sua voz com consciência, perceberá que ela não apenas transforma os outros, mas também molda o seu próprio destino, guiando você para uma vida mais leve, equilibrada e profundamente conectada com a paz interior. Quando pensamos em karma, muitas vezes imaginamos apenas ações visíveis, o que fazemos com nossas mãos, como conduzimos nossas escolhas, o que construímos ou destruímos no mundo. Mas, para o budismo, o karma não se limita às ações físicas. Ele também se manifesta na mente e, sobretudo, na fala. As palavras que pronunciamos não são apenas sons que se dissipam no ar. Elas carregam intenções, vibrações e consequências que podem se estender muito além do momento em que foram ditas. A fala é considerada um dos principais canais de criação de karma, pois conecta diretamente o que pensamos ao mundo exterior. Segundo a tradição budista, o karma se manifesta em 3 dimensões. Karma da mente, nossos pensamentos e intenções. Karma da fala, aquilo que dizemos, a forma como nos comunicamos. Karma da ação, nossas atitudes no mundo físico. Esses 3 aspectos não estão separados. O que pensamos influencia o que falamos. O que falamos prepara o terreno para o que fazemos. Assim, a fala ocupa um lugar central, pois é a ponte entre a mente e a ação. Um pensamento negativo pode até ficar guardado dentro de nós, mas, quando se transforma em palavra, ele passa a ter um poder multiplicado. Fere, inspira, afasta, aproxima, fortalece ou destrói. O budismo, através do nobre caminho óctuplo, estabelece a fala correta, São VC, como um dos 8 pilares essenciais da libertação. A fala correta é definida como evitar a mentira, evitar palavras que causem divisão ou discórdia, evitar fala agressiva ou cruel, evitar conversas inúteis ou vazias. Isso não significa que precisamos ser silenciosos ou excessivamente formais, mas sim conscientes de que cada palavra carrega consequências. Ao praticar a fala correta, cultivamos um ambiente de confiança, paz e respeito, e naturalmente, nosso karma se torna mais leve e harmonioso. No budismo, nada surge isolado, tudo está interligado pelo princípio da interdependência. Isso significa que cada palavra gera causas e condições que influenciam o presente e o futuro. Um elogio sincero pode ser a semente da autoestima em alguém. Uma crítica dura, feita no momento errado, pode gerar anos de insegurança. Uma promessa quebrada pode corroer relações. Uma palavra de conforto pode salvar uma vida. As palavras são como sementes lançadas no solo da mente dos outros. Algumas florescem em jardins, outras em espinhos. E quem planta também colhe, porque a energia emitida retorna para nós em forma de relacionamentos, oportunidades e até mesmo saúde emocional. Muitas vezes, acreditamos que apenas grandes ações determinam nosso destino, mas os mestres budistas lembram que a vida é moldada por pequenas falas cotidianas. Quantas vezes você já carregou no coração uma frase ouvida há anos? Talvez uma palavra de incentivo que mudou o seu rumo. Talvez uma crítica que ainda dói. Isso é o karma invisível das palavras. Elas permanecem, ecoam, moldam identidades e trajetórias. A ciência moderna até confirma isso. Estudos em psicologia mostram que a forma como somos tratados verbalmente, especialmente na infância, influencia profundamente nossa autoestima, nossas escolhas e até a maneira como lidamos com o mundo. O budismo já ensinava isso há séculos. Podemos pensar nas palavras como fogo. O fogo aquece, ilumina, protege do frio, mas também pode queimar e devastar. O mesmo ocorre com a fala. Palavras criadoras transmitem sabedoria, curam feridas, inspiram, fortalecem. Palavras destruidoras humilham, ferem, distorcem a verdade, alimentam ódio. Cada vez que abrimos a boca,
temos a escolha: ser construtores ou destruidores. Essa responsabilidade é espiritual, não apenas social. É por isso que mestres budistas dizem: antes de falar, passe suas palavras por 3 portões. É verdade? É necessário? É compassivo? A tradição budista é rica em histórias que mostram o poder da fala. Uma das mais conhecidas é a parábola das penas ao vento. Um homem espalhou calúnias sobre o mestre. Depois, arrependido, pediu perdão. O mestre disse: perdoo você, mas quero que faça algo. Pegue um travesseiro de penas, corte-o ao vento e depois recolha todas as penas. O homem tentou, mas era impossível recuperar todas. O mestre então explicou: assim são as palavras. Uma vez ditas, não podem ser totalmente recolhidas. Elas se espalham de formas que você não pode controlar. Essa história mostra como a fala tem consequências irreversíveis e por isso deve ser usada com sabedoria. Antes de transformar a fala, precisamos observar sua raiz, nossos pensamentos e intenções. Se a mente está cheia de raiva, a palavra será agressiva. Se a mente está cheia de compaixão, a palavra será amorosa. O karma da palavra começa no silêncio interior. Por isso, no budismo, a prática da meditação não é apenas para aquietar a mente, mas também para purificar a fala. Uma mente serena naturalmente gera palavras mais sábias e compassivas. Se você já parou para refletir sobre o peso das palavras, vai perceber que elas não são apenas sons que vibram no ar. No budismo, as palavras são vistas como manifestações de energia, capazes de moldar tanto o mundo externo quanto o interno. Isso significa que tudo que você diz, mesmo nas situações mais simples do cotidiano, tem uma consequência direta sobre a forma como você vive, sente e se relaciona. Imagine por um instante: quantas vezes uma palavra de encorajamento mudou completamente o seu dia? Quantas vezes um comentário negativo, dito em segundos, deixou cicatrizes que duraram meses ou até anos? É exatamente por isso que a tradição budista insiste em nos ensinar que falar não é apenas comunicar. É um ato espiritual que carrega poder transformador. No budismo, existe um princípio claro: a mente molda a realidade, mas a palavra manifesta. Quando você pronuncia algo, está trazendo ao mundo uma intenção materializada. Palavras podem ser sementes que florescem em alegria ou espinhos que germinam em sofrimento. Pense no seguinte: ao dizer "eu acredito em você" para alguém, você planta confiança e esperança. Essa pessoa passa a acreditar que pode, de fato, alcançar algo. Por outro lado, quando diz "você nunca vai conseguir", essa mesma pessoa pode carregar um peso emocional que a limita. Não é à toa que muitos mestres budistas afirmam que cada palavra é como um carimbo no tecido do karma. Ela deixa uma marca que retorna inevitavelmente para quem a emitiu. O termo karma muitas vezes é mal interpretado como castigo ou punição, mas na verdade ele significa apenas ação e consequência. Cada palavra que você emite é uma ação. E como toda ação, ela gera um efeito. Quando você fala com amor, compaixão e verdade, cria condições para que essas mesmas energias retornem a você. Se, pelo contrário, suas palavras são impregnadas de raiva, julgamento e mentira, esse ciclo também se fecha, trazendo de volta dor e desarmonia. É como lançar uma pedra em um lago. As ondas inevitavelmente voltam para a margem. O que você fala é essa pedra. Você pode escolher se ela será uma pedra suave que cria ondas harmoniosas, ou uma rocha pesada que espalha turbulência. O karma da palavra, portanto, é inevitável. Não existe neutralidade completa. Até o silêncio, quando carregado de intenção, comunica algo. Por isso, a prática da fala correta é um dos pilares fundamentais do caminho budista. Dentro dos ensinamentos centrais do Buda, o nobre caminho óctuplo, a fala correta, ocupa uma posição de destaque. Isso porque a comunicação não é apenas uma ferramenta social, mas uma via de transformação espiritual. A fala correta envolve 4 aspectos principais. Evitar a mentira, não distorcer a realidade, pois a mentira gera desarmonia e confusão. Evitar palavras duras, não ferir com agressividade, mas escolher uma linguagem que construa em vez de destruir. Evitar a fala fútil, não desperdiçar energia em conversas que nada acrescentam, pois isso dispersa a mente. Evitar a maledicência,
Não dividir pessoas com fofocas, pois isso quebra laços e alimenta desconfiança. Quando seguimos esses princípios, a fala deixa de ser apenas uma emissão de sons e se torna uma prática de consciência, capaz de nutrir paz interior e harmonia coletiva. Muitas vezes, não é só o que você fala, mas como você fala. O tom de voz, a expressão facial e até mesmo a pausa entre as palavras carregam significados profundos. Por exemplo, um simples tudo bem pode soar como cuidado genuíno ou como indiferença apática, dependendo da forma como é dito. A intenção que embala a palavra é tão importante quanto a palavra em si. O budismo nos convida, então, a observar. Quando eu falo, minha intenção é curar ou ferir? É aproximar ou afastar? É iluminar ou obscurecer? Se a intenção for clara e compassiva, até mesmo uma palavra firme pode ser libertadora. Mestres muitas vezes corrigiam seus discípulos com frases diretas, mas sempre com a intenção de despertar e não de humilhar. O karma da palavra nasce dessa sutileza. O mais curioso é que as palavras não afetam apenas os outros. Afetam, antes de tudo, a você mesmo. Quando você fala, está reforçando circuitos neurais em sua própria mente. Por exemplo, alguém que constantemente reclama fortalece o hábito mental da insatisfação. Já quem repete frases de gratidão fortalece o hábito da apreciação. Suas palavras externas moldam seu diálogo interno, e esse diálogo interno molda sua experiência de vida. Isso significa que falar com sabedoria não é apenas um presente para os outros, mas também um ato de autocompaixão. Você está semeando dentro de si o mesmo jardim que oferece ao mundo. É importante lembrar que, no budismo, o silêncio também é considerado uma forma poderosa de fala. Ele pode ser um refúgio de consciência, uma escolha deliberada de não perpetuar padrões de sofrimento. Muitas vezes, diante de um conflito, escolher o silêncio não é fraqueza, mas força. É a capacidade de observar, respirar e não reagir impulsivamente. Esse tipo de silêncio não é vazio, é cheio de presença e sabedoria. Como dizia um antigo mestre, fale apenas se sua palavra for mais bela que o silêncio. Para tornar essa reflexão mais concreta, experimente o seguinte exercício. Durante um dia inteiro, observe suas palavras. Antes de falar, pergunte a si mesmo: isso é verdade? Isso é necessário? Isso é bondoso? Se a resposta for sim para as 3 perguntas, fale. Se não, pratique o silêncio consciente. Esse simples filtro pode transformar completamente sua forma de se comunicar e, consequentemente, sua relação com o mundo. Ao entender o karma da palavra, começamos a perceber que a fala é, na verdade, uma prática espiritual contínua. Cada conversa, cada frase, cada tom de voz é uma oportunidade de alinhar nossas intenções à compaixão e à verdade. E é aqui que começa a grande mudança. Quando falamos com consciência, passamos a transformar não apenas nossas relações, mas também nossa própria jornada interior. No budismo, há uma noção profunda de que palavras podem ser chaves que abrem portas na consciência. Quando pronunciadas com sabedoria, elas despertam, tiram a mente do automatismo e a colocam em contato com a verdade. Um mestre pode dizer apenas uma frase, mas se ela for carregada de clareza e intenção, tem o poder de transformar a vida de quem a escuta. Talvez você já tenha vivido isso, uma conversa aparentemente simples, mas que trouxe uma compreensão tão profunda que mudou sua perspectiva para sempre. Esse é o potencial curativo da palavra, quando ela não é jogada ao vento, mas nasce da presença plena e da compaixão genuína. Muitas feridas emocionais nascem da falta de reconhecimento, de palavras de apoio que nunca foram ditas. O budismo nos convida a preencher esse vazio com generosidade verbal. Dizer eu acredito em você, você é importante, eu te entendo são atos que, embora pareçam pequenos, têm a capacidade de curar inseguranças e fortalecer a autoestima de quem escuta. Quando oferecemos esse tipo de palavra, não estamos apenas confortando, estamos ajudando o outro a se reencontrar com sua própria essência, que já é plena e luminosa por natureza. Curiosamente, falar com sabedoria depende também de saber ouvir. A escuta compassiva é, por si só, uma forma de fala. Quando alguém sente que foi ouvido profundamente, sem julgamento, o coração se abre. O Buda ensinava que muitas vezes não precisamos dar respostas prontas,
mas simplesmente estar presentes, ouvir com atenção e compaixão. Essa presença silenciosa pode ser mais curativa do que qualquer conselho elaborado. Assim, uma palavra que nasce depois de uma escuta verdadeira carrega muito mais força e autenticidade. É diferente de falar por falar. É falar para realmente acolher e libertar. Dentro das tradições budistas, existe também a prática dos mantras, palavras ou sílabas sagradas que, repetidas com concentração, têm o poder de purificar a mente e harmonizar o coração. Por exemplo, o famoso mantra Om Mani Padme Hum é considerado uma invocação da compaixão universal. Quando repetido, não é apenas uma sequência de sons. É uma forma de alinhar a mente com uma energia elevada, trazendo cura tanto para quem recita quanto para o ambiente ao redor. Os mantras são, portanto, uma expressão direta do karma da palavra. Quando você emite vibrações carregadas de intenção positiva, cria ondas de cura que reverberam muito além do que se pode ver. Não é preciso viver em um templo para transformar a palavra em instrumento espiritual. Pelo contrário, é justamente no cotidiano, nas interações simples, que a prática se torna mais necessária. Ao conversar com um amigo, ao corrigir um filho, ao responder um colega de trabalho, você pode escolher entre ferir ou curar. Um tom de voz agressivo pode criar distância, mas uma explicação calma pode construir compreensão. Uma crítica destrutiva pode minar a confiança, mas um feedback compassivo pode fortalecer o aprendizado. Esse é o exercício constante. Usar a palavra para edificar, nunca para demolir. Muitas vezes, o que cura não é o que se diz, mas o que se escolhe não dizer. Quantas discussões poderiam ser evitadas se, em vez de responder impulsivamente, alguém respirasse fundo e permanecesse em silêncio? Esse silêncio consciente não é omissão, é sabedoria. É a escolha de não jogar mais lenha na fogueira, de não alimentar um ciclo de agressividade. No budismo, esse silêncio é considerado uma fala superior, uma fala que comunica paz, mesmo sem emitir sons. Para que tudo isso não fique apenas no campo das ideias, aqui vai uma prática simples que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Escolha uma pessoa próxima, alguém com quem você convive diariamente. Durante um dia inteiro, ofereça apenas palavras de apoio e bondade a essa pessoa. Evite críticas, julgamentos ou ironias. Observe o efeito, não apenas na pessoa, mas em você mesmo. Como se sente ao emitir apenas palavras curativas? Esse pequeno exercício pode parecer fácil, mas exige vigilância e consciência. É um treino poderoso para transformar a fala em caminho de cura. Outro aspecto interessante do budismo é que a fala, quando alinhada com intenção pura, se aproxima de uma oração. Mesmo sem um Deus a quem se dirigir, a palavra pode ser um veículo de aspiração, de direcionamento da mente para o bem-estar de todos os seres. Frases como que todos os seres sejam felizes ou que todos estejam livres do sofrimento são formas de fala que expandem compaixão. Ao pronunciar esse tipo de oração, você não apenas se conecta a um campo coletivo de bondade, mas também molda sua própria consciência para viver de forma mais compassiva. Não podemos esquecer que a palavra não afeta apenas relações individuais, mas também coletivas. Líderes, professores, comunicadores, todos que falam em público têm um alcance ainda maior. Uma fala sábia pode inspirar sociedades inteiras. Uma fala agressiva pode incitar guerras. Essa é a dimensão coletiva do karma da palavra. Por isso, ao cuidar da sua própria fala, você não está apenas transformando a si mesmo, mas também contribuindo para um campo coletivo de paz. Afinal, uma comunidade é feita da soma das palavras de seus integrantes. Quando alguém avança na prática espiritual, sua fala se torna reflexo natural da mente desperta. Já não há separação entre intenção e expressão. Tudo o que é dito nasce da compaixão, da sabedoria e da clareza. Esse é o ideal que o budismo propõe, não usar a palavra apenas como ferramenta, mas como reflexo de um coração purificado. Assim, cada frase, cada som, cada silêncio se torna parte do caminho de libertação. Chegamos ao ponto em que todas as reflexões e ensinamentos sobre o karma da palavra precisam se transformar em prática. Porque de nada adianta compreender que nossas palavras possuem peso espiritual se não aprendemos a viver essa verdade no dia a dia. Esta última sessão é um convite à integração, a tornar cada conversa, cada gesto verbal, uma oportunidade de semear paz,
harmonia e despertar. O primeiro passo é a atenção plena. Antes de falar, pergunte-se: isso é verdadeiro? Isso é necessário? Isso vai trazer paz ou conflito? Essas 3 perguntas simples funcionam como um filtro poderoso. Muitas vezes, percebemos que não precisamos dizer tudo o que pensamos. Outras vezes, entendemos que podemos reformular uma frase para torná-la mais compassiva, sem perder a clareza. Esse pequeno espaço entre o impulso e a fala é onde nasce a sabedoria. A pressa é inimiga da palavra consciente. Quando falamos rápido demais, não damos espaço para reflexão nem para escuta. Um bom exercício é praticar a fala pausada, permitindo que cada palavra seja escolhida com cuidado. Essa pausa não é apenas uma questão de ritmo, ela transmite presença. Quem ouve sente que você está ali por inteiro, e não apenas despejando pensamentos aleatórios. A fala pausada é uma fala que respeita o tempo, a pessoa e a própria energia da comunicação. O budismo nos lembra que um dos maiores presentes que podemos dar a alguém é a benevolência verbal. Palavras que encorajam, que reconhecem, que levantam o outro em momentos de dificuldade. Isso não significa ser falso ou bajulador, mas sim encontrar maneiras sinceras de valorizar e apoiar. Quando dizemos a alguém: estou feliz pela sua conquista, admiro a sua força, você é importante para mim, estamos plantando sementes de confiança que podem florescer por toda a vida. Integrar o karma da palavra também é aprender o valor do silêncio. O silêncio não é ausência, é espaço. É nele que nasce a verdadeira escuta, é nele que a mente se pacifica, é nele que damos tempo para que a compaixão amadureça antes de se transformar em fala. Muitas vezes, a resposta mais sábia é justamente não responder. Não porque não temos nada a dizer, mas porque a quietude comunica mais do que qualquer frase. O silêncio, quando nasce da consciência, é também um gesto de amor. Para que esses princípios saiam do campo da teoria, aqui vão práticas concretas que você pode experimentar. Diário da palavra. Ao final do dia, anote 3 frases que disse e que trouxeram harmonia, e 3 que poderiam ter sido ditas de forma diferente. Reflita sobre o que aprendeu. Respiração antes da fala. Em situações tensas, respire fundo 3 vezes antes de responder. Essa pausa é suficiente para transformar uma reação em escolha. Um elogio por dia. Faça o compromisso de oferecer pelo menos uma palavra de encorajamento ou reconhecimento sincero a alguém todos os dias. Escuta profunda. Em uma conversa, pratique ouvir sem interromper, sem preparar mentalmente sua resposta. Apenas ouça, com o coração aberto. Esses exercícios, praticados com constância, têm o poder de remodelar completamente a maneira como usamos a palavra. Outro ponto essencial da integração é compreender que a fala não existe apenas para expressar nossas opiniões ou sentimentos. Ela pode ser um serviço. Podemos usá-la para aliviar a dor de alguém, para ensinar algo útil, para transmitir esperança, para mediar conflitos. Quando falamos não apenas para satisfazer nosso ego, mas para beneficiar os outros, nossa palavra se torna um veículo de compaixão. E é nesse ponto que ela deixa de ser apenas som e passa a ser um caminho espiritual. Ao longo do tempo, com a prática da fala consciente, nossas palavras começam a refletir naturalmente a serenidade interior. Já não precisamos forçar uma fala bonita, ela nasce espontaneamente de uma mente mais clara e de um coração mais compassivo. O que antes exigia esforço passa a ser natural. Assim como a água que, quando limpa, reflete o céu sem distorção, nossa fala se torna reflexo fiel de uma mente desperta. Não podemos esquecer que cada palavra dita também contribui para o campo coletivo. Se mais pessoas praticarem a fala consciente, o ambiente social se transforma. Relações familiares mais harmoniosas, amizades mais sinceras, comunidades mais unidas. O karma da palavra não é individual, ele também é compartilhado. Ao transformar sua fala, você não está apenas cuidando de si, mas colaborando para um mundo onde a comunicação seja um instrumento de paz. Imagine um futuro em que cada palavra que sai da sua boca é como uma semente luminosa, que ao tocar o coração do outro, floresce em compreensão, confiança e amor. Essa não é uma utopia distante, é algo que pode começar agora, neste exato instante, na próxima frase que você pronunciar.
Ao cuidar da sua fala, você cuida da sua mente. Ao transformar suas palavras, você transforma seu destino. E, talvez sem perceber, também ajuda a transformar o mundo.